Olá, começa agora o programa Movimentos na TV, que reúne sindicatos, pastorais e movimentos sociais. Uma entrevista com Raquel Bragato, jornalista do coletivo Brasil de Comunicação, que vai falar sobre a Conferência Nacional de Comunicação. Estes e outros destaques no programa Movimentos na TV, que está no ar. Você acha que os meios de comunicação são democráticos? Para responder esta e outras questões, está aqui com a gente a jornalista Raquel Bragato, que também vai falar sobre a convocação da Conferência Nacional de Comunicação. Olá, Raquel, é isso? Haverá uma Conferência Nacional de Comunicação, então? Então, o presidente Lula anunciou durante o Fórum Social Mundial em Belém que convocaria a Conferência Nacional de Comunicação, que é uma demanda bastante antiga da sociedade civil, né? Mas, entretanto, desde o fórum, que foi no final de fevereiro, a gente não teve a assinatura do decreto e da portaria que criaria o GT e que, de fato, faria o processo começar a andar. Mas a gente está esperançoso, a sociedade civil, já que ele anunciou o ministro Dulce também, então achamos que isso deve acontecer ainda esse mês de março. E qual o objetivo? Que assuntos serão discutidos nessa conferência? Então, essa conferência ela tem como temário várias questões, desde das concessões de rádio e TV, passando pela digitalização da TV, do rádio também, e principalmente a questão do marco regulatório, então que são as leis que regulam tudo que diz respeito aos meios de comunicação no país. O nosso marco regulatório da radiodifusão é de 1962, então ele tem mais de 40 anos, é do tempo da TV em preto e branco, e a gente está vivendo agora um momento de presença das mídias, de digitalização, ele não dá mais conta dessa realidade em que a gente se encontra hoje. Então, há uma porção de coisas a serem discutidas e que certamente dizem respeito ao tipo de programação que a gente encontra hoje nos nossos meios de comunicação, né? É muito difícil que alguns assuntos sejam veiculados pela grande mídia, principalmente os de interesse dos movimentos sociais. Isso também vai estar em pauta? Certamente, eu acho que esse é o desafio do campo social, colocar em pauta esses assuntos que, se nós não colocarmos, ninguém mais colocará. Então, a gente vê aí uma criminalização muito grande dos movimentos sociais, agora recentemente com o MST, inclusive com o ministro do Supremo, fazendo algumas declarações a respeito do movimento sem terra, e isso é corrente, esse é só o último exemplo, né? Mas isso é corrente na mídia brasileira. Então, evidentemente, vai ter que discutir mecanismos não só de controle público, mas de diversidade na programação da televisão, das rádios brasileiras e mesmo mecanismos de incentivo a um jornalismo que não só esse jornalismo comercial que a gente encontra hoje de modo hegemônico, né? E há um controle sobre essas concessões públicas que são geralmente dadas a políticos? Então, a gente, na verdade, demanda que esse controle público mínimo que está previsto seja efetivado, porque há na Constituição a previsão, por exemplo, de alguns mecanismos básicos de controle. Um deles no momento da renovação das concessões de rádio e televisão, a verificação se, por exemplo, desde questões trabalhistas, se todos os profissionais que trabalham naquela emissora estão com o seu INSS recolhido em dia, o FGTS em dia, até questões que dizem respeito mesmo ao conteúdo veiculado. Então, aquela emissora, ela responde de finalidade educativa, finalidade de programação regional, programação independente, programação cultural. Mas mesmo essas questões que estão previstas não são efetivadas. Então, o pouco controle que pode ocorrer, ele não ocorre porque quando a gente fala em controle público no Brasil, a gente censura automaticamente. A gente tem uma dificuldade de fazer essa discussão, porque é uma discussão que diz respeito à própria mídia. E para a gente chegar à opinião pública, a gente precisa passar pela imprensa, pelos meios de comunicação de massa. E não há espaço para discussão nos meios de comunicação de massa. Então, se a gente consegue algum outro espaço alternativo, a gente, quando retratado pelos meios de comunicação, sempre passa pela mesmo. Você acredita que isso pode mudar?
Eu acho que essa conferência é um espaço bastante importante para que outros atores da sociedade civil, que não os específicos da comunicação, então, que não os movimentos que estão ou os empresários, os profissionais, discutam questões tão importantes e tão estratégicas. Hoje no Brasil, em qualquer país do mundo, a gente não pode falar em democracia sem falar em comunicação. A democracia prescinde da comunicação para se efetivar. Quer dizer, se a gente não tem informação adequada sendo veiculada, se não se ouve os dois lados da história, se a gente não consegue permitir que outras pessoas falem que não só as habituais, a gente não consegue fazer com que o governo seja permeável à opinião pública, à vontade da sociedade civil. Então, esse espaço da conferência é um espaço em si democrático, porque abre espaço para a participação dos três setores envolvidos, empresários, governo e sociedade civil, e possibilita uma discussão, um diálogo para a criação das políticas públicas. Quer dizer, as políticas públicas relativas à comunicação, elas não vão vir mais só do governo. A partir dessa conferência, as deliberações dessa conferência se tornam políticas públicas de comunicação. E quem quiser participar? Quem quiser participar pode participar, é super bem-vindo. A gente está num processo agora no Paraná de realização de seminários de formação para a sociedade civil, então a gente vai realizar atividades e no interior, e as pessoas podem se candidatar para ser delegadas, e a gente precisa dessa força e dessa unidade do campo popular, porque a força é muito grande, certamente eles vêm muito bem organizados, e se a gente não tiver uma coesão, uma unidade, a gente corre o risco de realizar uma conferência para eles, não para a gente. Então, embora a conferência já seja um ganho da sociedade civil, a gente precisa pautar as nossas demandas nesse espaço. Obrigada pela sua participação. Raquel, tem algum endereço eletrônico para contato, para mais informações? Tem, a gente lançou há pouco um site aqui no Paraná, www.proconferenciaparaná.com.br. E lá nesse site tem todas as informações, os nossos contatos, e-mails e as atividades que a gente está realizando agora no estado, né? Ok, obrigada. Eu conversei com Raquel Bragato, que é jornalista e fundadora do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação, ela que faz parte do coletivo Sou Louco por Ti e também é uma das articuladoras da Comissão Paranaense Pró-Conferência Nacional de Comunicação. Você acompanhou o programa Movimentos na TV. Agora, você pode saber mais sobre as atividades dos movimentos sociais em Curitiba e no Paraná, aqui na TV Comunicação. Até mais!